Iniciando aqui uma aula sobre os resistores, onde já comentei na tabela de cores resistores de 4 e 5 faixas e também comentei sobre os resistores de 6 faixas. E daqui a pouco eu mostro aqui o componente, mas na verdade já relatei tudo sobre esse componente em relação às suas faixas. Aqui eu vou explicar como é o procedimento em relação a você ter que fazer a aferição de um componente no circuito impresso e qual seria a sua possibilidade de acertos e erros, tá? Primeiro, na linha de leituras, quando você está no desenho, numa parte gráfica assim, muitas vezes você não tem como identificar a posição de como irá fazer a leitura, certo? Então o procedimento sempre é o seguinte: imagine esse resistor de 4 faixas, o dourado não é leitura, ele é tolerância, tá? Não vai fazer a linha de leitura nesse procedimento. Nunca nenhum resistor irá começar com dourado. Temos aqui a posição de leitura dele seria nessa sequência: marrom, preto, vermelho. E como esse é um resistor de valor um pouco alto, não é um valor tão alto, mas também não é um valor tão baixo, se você for aferi-lo no multímetro com ele preso no circuito impresso, você pode ter um engano na leitura. Então qual será o procedimento? Você retirar um dos terminais, levantando apenas um dos terminais, solda um dos terminais e pronto. O procedimento já está executado diante da leitura desse componente. Tanto faz para esse, também que é também um valor não tão pequeno. Agora, a leitura que você já expliquei sobre esse ponto, o que diferencia diante de 5 faixas? Obviamente a quinta faixa. Mas vocês podem observar que a quinta faixa dele, que seria esse ponto aqui, já é diferente, é bem distanciado diante dos outros anéis, diante das outras faixas. Então a linha de leitura sempre começa das mais próximas e essa aqui seria a linha de tolerância desse componente. Então eu tenho essa linha aqui é o significativo, significativo e significativo, e aqui o multiplicador. E o próximo será a tolerância dele, explicada já na tabela de cores. Procedimento, a mesma coisa, desconectar um dos seus terminais e pronto, e fazer a leitura. Eu vou demonstrar apenas a leitura desse componente. Irei fazer o teste agora, já destaquei o componente, tá? Então está aqui destacado. Agora irei fazer uma aferição para ver se temos aqui o mesmo valor que foi lido quando ele estava preso no circuito impresso. Eu recomendo a todo aluno destacar o componente, nem que seja um dos terminais, para fazer uma aferição. Já demonstrei mais ou menos em relação à leitura. Agora irei comentar sobre a função do resistor. O que acontece com o resistor? O resistor, função comentada na tabela de cores, comentada, e vocês como já conhecem a linha teórica da lei de Ohm, ele tem um fluxo de corrente, aonde vai ser retida diante do seu valor, e o que vai acontecer? O pouco de corrente que irá passar para frente, que for liberada, é o que irá sustentar a tensão e a carga que está drenando essa corrente. Se essa tensão for drenada e a corrente for superior ao que pode estar sendo oferecido aqui, com certeza a tensão irá cair. Se a tensão é perfeita, é o mesmo valor, vamos botar um exemplo, 5 volts, e eu tenho uma carga que consome 30 mA, e eu tenho uma oferta de 30 mA aqui, então eu vou ter 5 volts. Agora, se eu destacar esse componente, e eu vou mostrar na prática isso, se eu destacar esse componente aqui, e eu aqui na entrada eu tenho 8 volts, foi calculado, feito um cálculo onde era para cair a corrente, e aonde quem fosse drenar aqui, iria drenar a corrente, aonde iria puxar a tensão para 5 volts. Se eu levantar esse terminal aqui e for aferi-lo na sua saída, eu terei uma tensão de 8 volts que está chegando até ele, tá ok? Com uma corrente muito mais baixa do que a que está entrando por ele. Isso aí eu irei demonstrar depois na prática, demonstrando com um componente simples do LED. Então aqui é só um aparato, o resistor não tem como aprofundar, a não ser mais a leitura. É necessário aquela tabela que eu passei para vocês decorarem, ainda mais que entra esse resistor de precisão, tanto de 5 faixas como de 6 faixas, é necessário você entender como faz a leitura, sabendo que ele tem 3 significativos, uma tolerância, um multiplicador e uma tolerância. O de 6 faixas tem 3 significativos,
um multiplicador, uma tolerância e uma linha térmica, que na própria tabela já diz esse parâmetro das 6 faixas. Tá ok? Então aqui eu vou finalizar, vou demonstrar só mais um resistor no circuito impresso, só para vocês terem uma noção da variação com a escala maior. Eu vou botar um resistor bem mais alto e com a escala maior, como que ele vai dar diferente na sua leitura, tá? Eu vou puxar. Permaneci na escala de 20K, ok? Então eu vou procurar um outro resistor aqui que me dê uma leitura diferenciada dos anteriores. Vou ler no próprio circuito impresso, então eu vou escolher esse daqui e vou ver qual é a medida que ele vai me oferecer. Ele ofereceu aqui 14.3, 14.2 num sentido, e no outro sentido ele já vai dar um valor, ó, 17K. Ele não ofereceu nenhum valor correto em relação a isso. Se vocês olharem no próprio código de cores, já não bateria nenhuma forma nem outra, bateria o valor correto dele, certo? Vou dar um zoom sobre ele para vocês visualizarem o seu valor. Se vocês observarem bem próximo aqui, a leitura desse componente não bate com aquela escala que estava apresentando no multímetro, tá? Aqui, ó, tem o marrom, preto e azul e o dourado. Então eu vou fazer agora a leitura dele com ele destacado, tá? Isso é apenas uma proximidade melhor para vocês verem o quanto é errôneo medir o componente na placa. Se orientando pelo endereço que vocês já viram, que era o R21, correspondia a esse componente, eu estou permanecendo na escala de 20K ohms, que foi a primeira leitura que eu fiz com ele conectado na placa, e agora eu vou ver se aparece esse valor aqui, aqui 17 ou 14, aparece algum valor aqui, ó. Não apresentou nenhum valor, nenhuma derivação, que obviamente não era para aparecer, devido ao valor dele na medida de código de cores. Agora eu vou aumentar para 200K ohms, tá? Ó, estou indo para 200K, e ele também não vai poder derivar, ele não vai poder apresentar nenhum valor. Então vamos aqui, ó, deixa eu botar bem numa posição que vocês tenham certeza que eu estou medindo o que eu fiz o destaque. Ó, 200K. Não fez a leitura. Agora vou aumentar para uma escala maior ainda, 20 MB, que é o que o seu multímetro oferece no máximo. Então aqui ele vai ter que fazer uma leitura, porque ele na verdade é um componente que está na escala de mega. Então vamos ver aqui. Correspondendo próximo ao que ele tem que ser, 10 MB, que seria um resistor onde eu tenho marrom, preto e azul, dando um valor de 10 MB para ele. Tá vendo? Até a sua variação não está tão alta, sendo um resistor tão alto como ele é, a tolerância dele está bem nítida mesmo. Então está muito boa, está muito bom esse componente. Mas aqui eu mostrei e provei para vocês que não é possível medir um componente de circuito impresso. Muitos se enganam com isso. Muitos fazem, obviamente, pode haver uma experiência muito grande diante do técnico, esse componente vai ter que dar esse valor. E acaba, de repente, se aproximando do valor que ele pensa que é o correto, e quando ele vai pegar e fica batendo no circuito, fica batendo, aí de repente, depois de toda a análise do circuito, não, o componente que poderia oferecer seria esse. Destaca o componente e lá está o componente ruim. Ou então, não era a leitura correta. Vocês viram um resistor de 10 MB, estava dando uma leitura de 17K num sentido e 14K no outro sentido. Sendo assim, porque eu estava numa escala muito alta, então com certeza por isso que estava dando essa leitura, porque os outros componentes que estavam próximos a ele, vou destacar os componentes mais próximos a ele aqui, tanto semicondutores, o próprio integrado, quanto todos os componentes que estavam próximos a ele, ofereceu uma menor resistência, fazendo ele passar por esse valor menor de 17K ohms. Tá certo? Então isso é para alertar ao aluno. Aqui a minha função é essa, pegar e demonstrar para o aluno qual o procedimento que ele tem que tomar diante de um componente. Então vamos à frente agora, demonstrando a leitura do resistor SMD e depois irei mostrar para vocês como ele trabalha no circuito impresso.